Olá, meu nome é Cássia Mendicino, sou epidemiologista e você está no canal Minimum Vita. Seja muito bem-vindo. Hoje falaremos sobre indicadores epidemiológicos, mas só depois da vinheta, para dar aquela animada. Bom, gente, hoje falaremos sobre indicadores epidemiológicos. Bom, como a gente sempre diz, a epidemiologia ela é construída por meio de dados. Dados que a gente coleta no meio ambiente, na vida. Bom, e esses dados, eles reunidos, eles são transformados em indicadores epidemiológicos. Então, o que vem a ser indicadores epidemiológicos? Indicadores epidemiológicos são números e, por ser números, nós conseguimos dimensionar, nós conseguimos mensurar, nós conseguimos comparar. Então, os indicadores, eles servem para quê? Eles servem para nos dar uma noção da realidade. Eles nos apresentam como é a realidade. Então, a partir deles, a gente consegue, a partir do conhecimento da realidade, da situação, a gente consegue tomar ações. Ações que podem ser preventivas, que podem ser de tratamento, e também a gente consegue acompanhar se essas ações elas estão surtindo algum efeito ou não, através do acompanhamento da mudança desses indicadores, o que a gente chama de vigilância epidemiológica. Bom, então o que a gente está falando? É isso aqui, a gente quer conhecer a realidade através dos indicadores. A gente quer saber o bem-estar das pessoas, quer saber as condições de moradia, as condições de alimento, enfim, várias coisas. E esses indicadores, eles são construídos através de dados que a gente recolhe por diversas formas, que aqui a gente não vai entrar muito nessa questão. Bom, os indicadores, uma vez construídos, qual que vai ser a utilidade deles? Prevenção, tratamento e vigilância. Bom, então primeiro, antes disso, né? Vamos ver alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, essas notícias aqui, elas são dadas por meio de indicadores que são construídos. Por exemplo, a falta de estudo dos pais é o que mais mata em crianças. Então, na verdade, isso aqui é uma informação que foi criada a partir de conclusões retiradas dos indicadores. O que eu estou falando parece meio que óbvio, mas é bom a gente já construir um pensamento em cima dessa sequência, tá, gente? Então, por exemplo, essa reportagem aqui da Veja, ela mostra que a mortalidade infantil, ou seja, a morte das crianças, além de estar relacionada com a pobreza, com a falta de saneamento e também a escolaridade dos pais. Ou seja, as ações para diminuir a mortalidade infantil precisam ser voltadas também, não só para aquelas coisas básicas que a gente já conhece, pobreza, saneamento, mas também com relação à escolaridade dos pais, que a gente pensa em medidas a longo prazo. Então, outra reportagem aqui, essa reportagem foi tirada recentemente. Campos faz alerta de casos de dengue e hepatite, ou seja, já seria uma vigilância epidemiológica. Vamos ver como é que estão se comportando os casos novos dessas doenças, e assim que a gente observa o aumento desses picos, vamos emitir alertas, vamos começar a adotar ações preventivas. E também os indicadores nos fornecem doenças que podem ser, pode impactar, pode ser a causa de outras doenças piores, né? Então, vamos evitar as doenças básicas para evitar a ocorrência de outras doenças mais graves. Bom, então, gente, isso aqui é só um exemplo, claro, né? Quando a gente fala em indicadores epidemiológicos, eu posso criar um indicador, vocês podem criar. Assim, existem infinitos indicadores. Só que aqui, obviamente, a gente vai tratar dos mais utilizados, dos que surtem mais efeito com relação às medidas, com relação às ações de saúde. Bom, então o primeiro indicador que a gente vai estudar são os indicadores
relacionados com as medidas de mortalidade. É um dos indicadores mais robustos que a gente tem, mais antigo, e ele é muito bom porque esse indicador, ele vem de dados, olha só, né? Vem de dados fornecidos por fontes muito seguras, que hoje no Brasil estão muito bem estabelecidas, que é a questão das declarações de óbito. Então, a declaração de óbito, né, só por curiosidade, ela foi instituída no Brasil em 1958, e em 1974 padronizou-se a mesma declaração, o Brasil inteiro, então são as mesmas informações. Então, a declaração de óbito, ela possui várias informações, como, por exemplo, as mais importantes: data do óbito, o sexo da pessoa que morreu, as doenças de base que levaram ao óbito, as doenças que se agravaram ao longo, né, a causa imediata, né, assim como a causa base do óbito, a causa imediata, então, e a região que a pessoa faleceu. Então, esse mundo de informações, elas podem ser construídas vários indicadores que a gente vai ver aqui. Bom, então, no geral, a taxa de mortalidade, ela é calculada dividindo o número de óbitos em uma determinada região, em um determinado período, dividido pela população exposta ao risco daquele mesmo período e daquela mesma região. Então, é importante a gente sempre frisar, né, que a epidemiologia, a gente sempre tem que levar em consideração 3 importantes parâmetros, que quando, onde e quem, tá? Bom, então essa taxa a gente multiplica por uma base 10, né, uma potência de base 10, normalmente é 1000, para o número ficar pelo menos com uma casa depois da vírgula. E é importante, outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, é a população exposta ao risco. Esse exposta ao risco, isso é muito importante a gente ir acostumando com esses termos. Porque se aquela população daquele local, daquele momento, como diz o ditado, para morrer basta estar vivo. Então todo mundo que está ali, naquele momento, naquele local, está vivo, tem um risco de morrer. Ok? Então, por isso que a gente coloca população exposta ao risco. Bom, então, como exemplo, eu trouxe aqui para vocês dados sobre a mortalidade do Brasil no período de 96 e no período de 2013, dividido por região. Então, o cálculo é muito simples. Seria o total de óbitos daquele ano, dividido pelo total da população e multiplicado por 1000, para a gente ter um número mais fácil, mais digerível, da gente conseguir enxergar e interpretar. É importante também chamar a atenção desse número dessa população residente aqui, porque, obviamente, durante o ano de 1996, esse número ele variou, morreu e nasceu gente. Então, normalmente, a padronização é pegar o total da população do dia 1º de julho, tá? Só para a gente entender, só para a gente esclarecer melhor. Então, fazendo essa conta aqui, a gente vai chegar nesses números. Então, mais ou menos, só para a gente comparar aqui, né? O risco de morrer foi maior na região sudeste, né? Morreu mais gente. O norte, aonde que morreu menos, em 96, né? Já em 2013, os dados, eles mudaram um pouquinho. Quer ver aonde que foi pior? Foi na região sul, quer dizer, depois do sudeste. Variou muito pouco, né, gente? Em geral, se manteve. E na região norte, foi aonde morreu menos gente. Acaso, então, quer dizer que morar no norte é melhor do que morar no sudeste ou no sul, porque as pessoas morrem menos? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque todos nós um dia vamos ter que morrer, né? Então, assim, não interessa onde está morrendo mais, aonde está morrendo menos. Isso não quer dizer nada, tá? Assim, a gente não pode extrapolar só com essa informação, falar que no sudeste, no norte é melhor do que morre menos. Não, não é bem assim. A gente tem que saber qual idade que essas pessoas morreram, qual foi a causa mortes dessas pessoas, para a gente estar podendo tirar mais conclusões. Só a mortalidade geral em si, a única coisa que a gente pode concluir é o que a gente está vendo mesmo, né? Que na região sudeste 96 morreu mais do que em todas as outras regiões. Ok, vamos continuar. Taxa de mortalidade infantil. Também é um indicador muito utilizado. Como que a gente calcula?
mesma coisa, só que aqui no caso a gente leva os óbitos com indivíduos com menos de 1 ano, dividido pelo total de nascidos vivos, multiplicado por 1000. Bom, a taxa de mortalidade infantil, gente, ele é um indicador muito utilizado, porque como ele foca exatamente crianças com menos de 1 ano, a criança ela é um indivíduo muito sensível às mudanças do ambiente. Então, qualquer coisa, mudanças até mesmo climáticas, de doenças, principalmente em doenças infecto-contagiosas, condições socioeconômicas, condições de higiene, a criança ela é muito sensível a essas mudanças. Então, taxas de mortalidade infantil muito altas, elas estão associadas com as piores condições de vida. Então, a gente consegue meio que, aqui sim, a gente consegue comparar essas taxas de mortalidade infantil com as condições de vida de uma determinada região. Bom, e ainda a mortalidade infantil, ela pode ser dividida em 2 indicadores muito utilizados. A mortalidade neonatal, que seriam crianças abaixo de 28 dias, né? Então aqui a gente coloca, né, número de óbitos com menos de 28 dias sobre o total de nascidos vivos. E a mortalidade pós-neonatal, que são os óbitos infantis entre 28 dias até 1 ano. Isso que a gente chama de pós-neonatal. Por que esses indicadores eles são muito utilizados? Porque, normalmente, os óbitos infantis com menos de 28 dias, eles refletem, as causas mortes são, em geral, devidas ao problemas no parto, problemas na gestação, malformações congênitas, problemas de doença genética. Então, esses indicadores, eles nos mostram falhas com relação ao serviço de pré-natal e o serviço obstétrico. Já os óbitos entre 28 dias a 1 ano, eles já refletem aquelas crianças que morrem ou por má nutrição, daí a importância, né, de campanhas para amamentação, seria uma ação, né, importante para observar a mortalidade de esse indicador. Também a questão de doenças infecto-contagiosas, problemas de higiene, problemas socioeconômicos. Então, gente, cada um desses indicadores, eles refletem tipos de óbitos diferentes. E daí, né, ações diferentes podem ser tomadas. Então, gente, eu pus um gráfico aqui da mortalidade infantil de 96 até 2006, dividida em neonatal, pós-neonatal e a infantil total, né, que seria essa aqui. Então, a gente pode ver que em 1996, a neonatal, né, que é com 28 dias, todas elas caíram, isso é um bom sinal. Então, quanto menor a taxa de mortalidade infantil, melhores são as condições daquela população. Então, todas caíram, né, a gente pode ver, né, 25, 16, né. Porém, essa queda da mortalidade infantil, ela se deu mais com relação à mortalidade pós-neonatal, olha só, que de 10 caiu para 5, metade. E a de neonatal, ela também reduziu, é um bom sinal. Só que ela reduziu muito menos, uma escala muito menor do que a pós-neonatal. Então, o que a gente pode tirar, agora sim, pode tirar de conclusão aqui? Que após neonatal, as ações foram muito mais efetivas com relação à nutrição do bebê, as condições socioeconômicas, higiene, a conscientização dos pais, os cuidados à criança, foram muito mais efetivas do que quando a gente pensa em ações com relação ao pré-natal, à questão obstétrica. Então, a partir daí, a gente pode pensar, não, então agora a gente tem que continuar focando nas medidas pós-neonatal, mas a gente tem que começar a dar uma maior ênfase nas medidas de ação para diminuir essa mortalidade neonatal. Bom, então vamos continuar. Também a gente tem as taxas, né? A gente tem várias taxas, lembrando aqui, eu estou pegando as principais. A gente tem as taxas de mortalidade por causa específica de óbito. Então, como seria a conta? Epa, aqui tem um errinho, desculpa, gente, tem um errinho aqui, ó. Faltou aqui, né? Seria taxa de mortalidade específica, é o total de óbitos por uma causa específica de óbito. Populações expostas ao risco deveria estar aqui de baixo, né? Teve um problema aqui
na hora de escrever, ok? Então, voltando lá. Então, seria isso, né? Assim, a mortalidade não é a mortalidade geral, mas a mortalidade por uma determinada causa de doença dividido por aquela população que está exposta ao risco, naquela região, naquele momento. Bom, então eu trouxe aqui para nós 2 exemplos. Desculpa que a foto não está muito boa, que eu tirei do meu livro, mas que são informações importantes, que as duas figuras comparam os principais cânceres que mataram, olha só, nos Estados Unidos, entre 1930 e 2030, a gente tem um grande período aqui, né, para a gente poder comparar e tirar bastante conclusões, dividido entre homens e mulheres. Então, vamos comparar aqui, por exemplo, o câncer de pulmão e brônquios, né? Então, tá aqui, ó. Tá aqui os homens, como que, né, a partir de 1930, só cresceu muito rapidamente a taxa de mortalidade por câncer de pulmão e brônquios, chegando a seu pico, mais ou menos, fique quietinho, Pequinho, presta atenção na aula, mais ou menos entre 1900, na década de 80, teve um pico, depois ele começou a cair. Já nas mulheres, o aumento da taxa de mortalidade específica por câncer de pulmão foi bem menor, e sim, foi crescendo, né? E quando foi na década de 80, mais ou menos o que aqui, né? Ainda continuam. Quando os homens começaram a cair a taxa de mortalidade, a das mulheres começou a subir. E ainda não caiu ainda, né? Ainda está naquele platô ainda, querendo cair, mas não caiu. Então, assim, as curvas dos cânceres de pulmão de homem e de mulher é bem diferente. Então, a gente fica pensando, o que aconteceu, né? Para poder... Qual foi a diferença na exposição entre os homens e as mulheres que ajudou, né, que modificou tanto esse comportamento da curva da taxa de mortalidade por câncer de pulmão? Aí porque indicador é isso, gente. Indicador, ele vai te dar a curva. Mas a conclusão, a informação que você precisa gerar a partir dos indicadores é sua. Então, a gente tem que pensar o quê? Nos efeitos, nos fatores que levaram a esse comportamento. Então, a primeira coisa que a gente pensa é câncer de pulmão, tabagismo. É a primeira coisa que a gente pensa. Então, o que a gente pode pensar? Que os homens, eles começaram a fumar muito antes das mulheres. Então, as mulheres, normalmente, elas começaram a fumar depois que elas saíram para trabalhar, conseguiram maior independência, que elas começaram a entrar nessa, né? Então, a gente pode falar que como as mulheres foram expostas ao tabagismo depois dos homens, a principal consequência seria, né, o câncer de pulmão aparecer depois também. Né? Então, seria uma das explicações, né? O que mais que a gente pode pensar aqui? Estômago começou bem alta e foi caindo ao longo do tempo, não teve nenhum aumento. Da mulher também foi a mesma coisa, começou alto e foi caindo ao longo do tempo. Então, se a gente for com vinho azul aqui, né? O câncer de estômago, ele teve, entre homens e mulheres, teve o mesmo comportamento, a curva teve o mesmo comportamento. Então, o que a gente pode pensar? Bom, se os dois tiveram basicamente as mesmas taxas de mortalidade, o mesmo comportamento durante o tempo, a gente pode pensar que a exposição, tanto de homens quanto de mulheres, foi, em geral, a mesma. Então, o que a gente fala? Câncer de estômago está muito associado com embutidos, com comidas defumadas. Então, a gente pode pensar também que na década de 1930, não existia ainda geladeira, as comidas não eram conservadas sob refrigeração, que era muito mais difícil. Então, e depois da geladeira, já foi deixado um pouco de lado essa questão dos defumados e tal. E a gente sabe que defumados são um grande fator de risco para câncer de estômago. Então, você vê que à medida que as pessoas foram deixando de comer tanto defumado, por causa da refrigeração de carne, né, a gente conseguiu diminuir esses cânceres, né? Então, por exemplo, vamos pegar agora o câncer de próstata. A mulher também tem? Mulher também tem câncer de próstata? Não quer dizer, não, tô falando bobagem aqui. Não tem não. Engraçado, tá amarelinho aqui. Bom, então vamos continuar. Câncer de próstata. O câncer de próstata, ele deu uma aumentada,
né? Mas por que deu essa aumentada? Provavelmente, a melhor explicação seria a questão da melhoria no diagnóstico, né? Então, quanto mais acurado foi o diagnóstico, né, maior foi a incidência de câncer, a ocorrência desses diagnósticos de câncer de próstata. Aí depois, mas ele continuou, aí teve esse pico e depois diminuiu. Diminuiu por quê? Uai, Cássia, mas por que diminuiu? Porque aí nesse caso aumentou o diagnóstico, né, de câncer de próstata, só que aí que esse diagnóstico aqui já era o quê? Perto da morte, né? Então as pessoas morriam de câncer de próstata porque era diagnosticado esse câncer. Só que era um diagnóstico meio que tardio, vamos dizer assim, né? Então a partir o quê? Na década de 90, de 1994 mais ou menos, começou a diminuir a incidência de câncer de próstata. Por quê? Porque aí começou-se a fazer um diagnóstico, porém um diagnóstico mais precoce, um diagnóstico com valor de prevenção. Então começou a cair os cânceres de próstata. Então, gente, câncer de colo de reto também deu uma caída boa, câncer vamos falar de útero, de mama, também todos eles, o de mama também começou a dar uma caída boa a partir da década de 1900, na década de 1990. Então, isso tudo, assim, deu essa caída, aumentou um pouquinho, depois deu uma caída justamente porque os diagnósticos passaram a ser mais precoces. Então, passou-se a evitar mais as taxas de mortalidade por esses tipos de câncer. Bom, então vamos continuar, gente. Agora a gente vai falar de mortalidade proporcional. O que seria isso, né? Então, até agora, gente, veja bem, eu vou voltar aqui para vocês se acordarem. A gente está falando de taxa de mortalidade infantil, taxa de mortalidade geral. Por quê? O que é taxa? Por que taxa, gente? Olha só, vamos lá na matemática. A gente tem no numerador, o número de óbitos e no denominador a gente tem outra grandeza, que não é óbito, são pessoas nascidas, são pessoas expostas ao risco, né? São pessoas expostas. A gente não tem, a gente tem no numerador um dado e no denominador outro dado. Por que eu estou falando isso? Porque já na mortalidade proporcional, não é o sentido é diferente. A gente tem o quê? No numerador óbitos e no denominador óbitos também. Então, olha aí, lembrando a matemática, quando a gente tem a mesma dimensão, a mesma variável, vamos dizer assim, né? Tanto no numerador quanto no numerador, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma proporcionalidade. A gente vai ter uma porcentagem. Então, agora que a gente vai falar de mortalidade proporcional, a gente está falando de proporção, ok? Vamos deixar isso claro. Então, aqui, mortalidade proporcional, né? Então, seria o número de óbitos, só que agora dividido pelo total de óbitos da população, multiplicado sempre por 100. Por quê? Porque a gente tem uma porcentagem. Então, eu trouxe um exemplo aqui das doenças que mais mataram no Brasil em 2006. Então, se eu fizer, como eu estou falando de uma porcentagem, obviamente, se eu somar isso aqui vai dar 100, né? Então, o que mais matou no Brasil em 2006 foi doença do aparelho circulatório. Então, é bom aqui que a gente consegue comparar, tá? Quer dizer, a doença do aparelho circulatório, ela matou o dobro das neoplasias. Então, a gente já pode comparar, uma com a outra, porque aqui a gente tem uma proporção, tá bom? Bom, então vamos fazer o seguinte, já que eu estou falando de taxa de mortalidade e mortalidade proporcional, vamos meio que comparar esses dois indicadores para vocês mais ou menos entenderem do que eu estou falando. Bom, então, por exemplo, né, vamos pegar, por exemplo, um exemplo hipotético de uma comunidade A e uma comunidade B. Então, eu tenho a taxa de mortalidade geral dessa população, então é 30. E da comunidade B, 15. Ou seja, em cada 1000 habitantes que moram nessa comunidade, 30 morreram naquele determinado período. E no mesmo período, em cada 1000 habitantes da comunidade B, 15 morreram. Eu também tenho uma outra informação, mortalidade proporcional por causas vasculares.
Então, 10% das mortes, né? Vamos pegar o conceito aí, foi de cardiovascular. E da comunidade B, 20% das mortes foi por cardiovascular. Aí eu pergunto para vocês, aonde que é o maior risco de morrer de doença cardiovascular? Na comunidade A ou na comunidade B? Em outras palavras, qual é a taxa de mortalidade de doença cardiovascular? Na A ou na B? Né? Então, dá uma olhada aí, gente, pensa nos conceitos que a gente falou até agora, pausa o vídeo e tenta responder. Vamos lá, então? Bom, então, aí, quando eu escrevo dessa forma, acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Olha só, né? Então, se a taxa de mortalidade da comunidade A é 30, então aquilo que eu falei, 30 pessoas em cada 1000 morreram. Ponto. Morreram de quê? Ah, não sei, mortalidade geral. E na comunidade B, 15 pessoas das 1000 morreram. Sendo que 10%, olha a mortalidade proporcional, foi por doença cardiovascular. Então, 10% de 30, quanto que é? 3 mortes. Então, em cada 1000 pessoas, 3 morreram por doença cardiovascular. Cada 1000 pessoas que moram naquela região. E 20% das mortes, né, na comunidade B, foi por doença cardiovascular. E quanto que é? E 20% de 15 pessoas que morreram. 3. Né? Ou seja, o risco de morrer de doença cardiovascular, tanto na comunidade A quanto na comunidade B, foi o mesmo. Tá bom? Então, só para vocês terem uma noção. Então, quer dizer, Cássia, essa doença mata muito, tá? Realmente. Vamos pegar, por exemplo, outro exemplo aqui, sei lá, raiva. Raiva mata muito, assim, a chance, assim, em torno de 90% dos casos de raiva é fatal. As pessoas vão morrer. Ah, então quer dizer que raiva mata realmente, é muito letal. Só que é uma doença rara, que acontece pouco, felizmente. Então, quer dizer, não é uma doença, não é a que mais mata. Apesar dela matar, a taxa de letalidade ser muito alta, né? Vamos começar a falar de outras taxas de letalidade, ela mata muito, só que ela é rara, então não mata, né? No fim das contas, o risco de morrer de raiva é pequeno, vamos dizer assim, né? Então seria mais ou menos o mesmo raciocínio. Então tomar muito cuidado a diferença entre mortalidade proporcional e taxa de mortalidade, tá, gente? Bom, ainda falando de mortalidade proporcional, a gente também pode construir indicadores. Então a coisa só tá, né, gente? Só tá aumentando, né? Bom, então a taxa de mortalidade proporcional por faixa etária. Então o que seria? Mesma coisa, é proporção. Então tem óbitos e óbitos. Eu tenho o total de óbitos por faixa etária e o total de óbitos em todas as idades. Então, observando que, olha só, como é proporção, de novo, sempre o total tem que dar 100, né, gente? Então, eu peguei, por exemplo, aqui um exemplo da mortalidade proporcional no Brasil em 2005. Bom, então, os grupos etários foram divididos aqui, né, inferior a 1. Olha aqui, ó, a taxa de mortalidade, a gente seria um indicador de mortalidade infantil proporcional, né? Vamos dizer assim, né? Então, a gente tem aqui a taxa de mortalidade proporcional por idade. Daqui, sim, a gente consegue comparar, né? Então, a gente pode ver que realmente a faixa etária que mais mata, né? Que mais morre, quer dizer, no Nordeste, seria a faixa etária de 15 a 49 anos. Né? Enquanto que no Nordeste seria 50 anos. Não, desculpa. O que mais mata seria superior a 65. Todos, né? Mas, assim, se fosse olhar aonde a taxa de mortalidade proporcional inferior a 1 ano é maior, seria onde? No Norte. Né? E é bom que a gente pode comparar entre as regiões entre as regiões e dentro da mesma região também, tá? Bom, vamos lá. E dentro dessa mortalidade proporcional, eu vou falar de 2 indicadores que são muito utilizados. A gente tem o indicador de Charop e Uemura,
que ele, como que ele é definido? Seria o número de óbitos em pessoas superior a 50 anos, dividido pelo total de óbitos vezes 100. Então, é a porcentagem das pessoas que morrem com mais de 50 anos em relação ao total de pessoas que morreram. Então, para que serve esse óbito? Até eu acho que isso está um pouquinho ultrapassado, né? Porque 50 anos hoje em dia já não é uma pessoa idosa, né? Se for, tá ferrada, né? Mas, assim, ele ainda é definido dessa forma. Então, na realidade, ele classifica, esse índice, ele classifica o desenvolvimento das regiões. Então, região em que esse índice está maior que 75%, são classificadas como regiões desenvolvidas. De 50 a 77, assim, desenvolvidas, mas não peromútil, né? E 25 a 49 regiões em desenvolvimento e abaixo de 25 regiões subdesenvolvidas, né? Então, a gente, por exemplo, um exemplo aqui, né, que ele pegou alguns países e alguns anos. Então, a gente pode ver que na Austrália, esse indicador aqui, né, ele cresceu bem, ele cada vez melhor, ou seja, isso reflete o desenvolvimento dessa cidade, desse país, né. Foi o maior de todos, a Dinamarca que é o maior de todos, né, ela deu uma aumentada boa, né, enquanto o México e o Chile são o quê? São países, o México, vamos pegar aqui em 1980, 43, então ele está dentro de regiões em desenvolvimento, né? E por aí vai. Bom, e o Brasil, gente? Fiquei curiosa agora, né? Vamos pegar aqui o Brasil, né? Só que essa escala aqui, o índice dele é superior a 50, né? Então tem que somar, né? Vamos pegar aqui o total do Brasil, né? Então aqui dá o quê? 10, 11, 71, né? 71 cai aonde? De 50 a 74. Não, de 50 a 74. A gente tem que estar bem na fita, né? A gente está 71, então tá bom. A gente não é uma região desenvolvida, mas também a gente está em desenvolvimento. A gente deu uma crescidinha. Isso é bom, né? Bom, o próximo índice, gente, seria a curva de Nelson Moraes. Essa curva é construída, né, com indicadores de mortalidade proporcional também por faixa etária. Ela é importante já para refletir o nível de saúde daquela população. Bom, então, a conta aqui está um pouco complicada, mas não tanto, né? Eu vou explicar. Na verdade, você faz 1, 2, 3, 4, 5 valores de mortalidade proporcional. Você calcula o número de óbitos com menos de 1 ano sobre o total de óbitos, o número de óbitos de 1 a 4 anos, depois de 5, 19, 20 a 49 e superior a 50. A gente vai fazer, não é 4 não, são 5 pontos. A gente vai fazer 5 pontos. E esses 5 pontos, depois a gente vai traçar uma curva. Então, a gente tem aqui, por exemplo, né? Então, tem 1, 2, 3, na verdade foi feito com 4 essa aqui. Mas tudo bem. Então, vamos lá. Então, a gente traça uma curva. Que, assim, de acordo com o aspecto da curva, nós podemos classificar o nível de saúde daquela população. E por que ele considerou essas idades? Foi mais ou menos o que ele já tinha comentado. Inferior a 1 ano, nós temos aqueles tipos de morte, que são mortes devido a problemas durante o pré-natal, durante a gestação, ou problemas durante o parto, ou crianças que nascem com problemas com alterações incompatíveis. Bom, de 1 a 4 anos, a maioria das mortes vão ser justamente devido à desnutrição, a problemas de higiene, a problemas de má nutrição, a problemas de doenças infecto-contagiosas. Então, todas essas mortes nessas faixas etárias, inferior a 1 ano, 1 ano e 4 meses, 1 a 4 anos, não são mortes, vamos dizer assim, desejáveis. Poderiam ser mortes evitáveis. Porque assim, gente, morrer, todo mundo vai morrer, né? Um dia todos nós vamos morrer. Só que alguns tipos de mortes, algumas causas de morte, elas podem ser evitáveis. Então, não é bom, né? Assim, não é um bom sinal questão de nível de saúde, mortes nessa faixa etária. Bom, de 5 a 19 anos, o que mais mata com relação à violência, infelizmente, né?
A gente fala nessa faixa etária, a violência em criança dentro de casa costuma ser maior, né? Existem dados falando que a violência que a criança sofre em casa é inclusive maior do que a violência fora de casa. Só que até os 19 anos a gente já entra na questão da adolescência, então também entra a questão das drogas, questão da violência na rua. Então as mortes geralmente são relacionadas a esse tipo de situação, mortes por causas externas, mortes que poderiam ser evitadas, então também não reflete umas boas condições de saúde. De 20 a 49 anos seriam aquelas mortes também violentas, principalmente com relação a acidente de carro, ainda drogas, homicídios, entra muito aqui também. E também alguns tipos de câncer. Superior a 50 anos, nós teríamos as causas mortes, seriam câncer ou doenças degenerativas. Então, ou seja, né, o ideal seria todo mundo morrer depois de 50 anos. Bom, então a gente tem essas 4 curvas aqui que a gente consegue classificar o estado de saúde. Então, por exemplo, essa curva aqui, ela indica um nível de saúde muito baixo. Por quê? Porque morre muita gente com menos de 1 ano, isso não é bom. Morre muita gente também na fase adulta, né, a fase mais ativa, de 20 a 49 anos, então normalmente essas mortes são por causa de violências, homicídios, acidente de carro, e morre pouca gente acima dos 50. Então seria o pior nível de saúde que uma região poderia ter. Ao passo que aqui, né, seria essa curva aqui, essa aqui já tem 4 pontos, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então aqui, por exemplo, a gente tem poucas crianças morrem, poucos adultos também, vamos dizer assim, morrem, e a maioria das pessoas que morrem são idosos, né? Porque tem que morrer mesmo, né? Um dia a gente vai morrer. Então, seria o melhor nível de saúde. Então, através da curva de Nelson Moraes, a gente consegue prever o nível de saúde daquela população. Bom, gente, então seria isso a nossa aula. A gente vai parar por aqui. Na próxima etapa, a gente vai falar sobre os indicadores, a gente vai continuar falando de indicadores epidemiológicos, porém com relação a taxas de morbidade. Abraço e até lá!